Alô você, começa agora mais um episódio do seu podcast, do nosso podcast sobre engenharia e inovação. Estamos aqui novamente no Inova Rio e hoje, gente, compondo essa mesa como nossa convidada, a diretora de inovação e tecnologia da nossa querida COP da UFRJ. Seja bem-vinda, professora Mari Silvia! Agora foi! Obrigada, prazer estar aqui. Mari Silvia Ferreira da Costa é professora, é química, né? Graduada, mestranda, mestrado, doutorado em química pela USP e hoje professora lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da UFRJ, na Escola de Engenharia, no curso de Engenharia Metalúrgica e de Materiais, nossa querida Poli da UFRJ, e também ocupa, né, a vaga de diretora de Tecnologia e Inovação da COP. Não poderia vir alguém mais contundente em termos de conteúdo do que o nosso podcast, que é o Inova Rio, que é sobre exatamente engenharia e inovação. Então seja muito bem-vinda, Mari Silva. Esse que é um podcast oferecido aqui pelo Clube Empreendedor, pelo Diário do Rio, que é o canal onde nós saímos, e uma realização conjunta aí, CREA e Mútua, trazendo informação de qualidade e num formato assim mais relaxado para quem nos acompanha aqui sobre tantas histórias. Compondo essa mesa aqui ao meu lado direito está nada mais nada menos do que Édipo Lázaro. Salve, salve! Sempre uma honra estar aqui, principalmente com uma diretora da COP que me acolheu, a COP lá quando eu fiz o meu mestrado, a Politécnica que me acolheu na graduação, e fico muito feliz aí de poder debater a visão da inovação que hoje a universidade tem e os desafios da engenharia aí pela frente, né? Tô feliz de estar nessa mesa, Miguel, mais uma vez. Maravilhoso, maravilhoso. Então você não deixe de curtir, já dá o like aí, compartilha, né? Segue a gente também nas redes sociais, porque assim como esse episódio, temos vários outros, você também pode resgatar aí, já são mais de quase 3 anos, né, de gravando aqui na Nova temporada. Rio. Mas Silvia, você estava falando aqui antes com a gente que era a primeira vez que você estava participando de um podcast. Isso, primeira você vez. Consome conteúdo estilo podcast? Sim, eu adoro ouvir podcast. Gostou aqui do espaço do Clube Empreendedor? Adorei, o espaço é maravilhoso, assim, não conhecia, eu entrei aqui, fiquei encantada. Então você, como diretora de inovação e tecnologia da COP, que tal a gente criar um podcast da COP? Eita! A COP tem um podcast. Então a gente está começando. Por que a gente não faz uma sinergia aí, CREA e COP aí, discutindo aí questões, né, de inovação? Esse é um formato, eu acho que, já entrando agora na nossa pauta, a gente tem que enxergar os vários formatos de transmissão de conteúdo. A aula clássica é um formato. Mas você não concorda que existem vários outros formatos e a pandemia veio até para dar uma balançada no mecanismo de ensino sobre vários outros formatos onde a gente pode estar transferindo conteúdo? Concordo plenamente. Eu acho que as diferentes gerações, elas vão mudando as formas de comunicação, né? E a gente tem que acompanhar. E a gente acaba ficando preso numa engenharia, no ensino de engenharia mais tradicional, que acaba não falando a mesma linguagem dos alunos, né? Então, assim, hoje eu vejo que existe um gap muito grande que tem que ser pensado. Então, a gente tem que acessar outras formas de comunicação. E eu acho que o podcast realmente é uma dessas formas, né? Ela não é nem a única e nem abrange todo mundo, porque tem gente que odeia ouvir podcast, né? Verdade. Então, assim, não encontraram um podcast que eles gostaram ainda. Tem que ter pode um assunto. ser, tem que ser uma temática legal, né? Tem que ser algo... Mas a gente tem que atingir os jovens, a gente tem que falar a mesma língua deles. E realmente o podcast, eu acho... Então já está topado. Vamos fazer Conta com a dobradinha gente COP CREA. Aí, voltando sobre essa questão do conteúdo, né, do formato de apresentação, como é que foi a adaptação lá da COP, da própria escola, nesse momento pós-pandemia, né? Porque a gente vinha... Eu também sou professor lá do Cefet. A gente vinha antes, a aula modelo tradicional, presencial, aquela coisa, aí veio a pandemia, aquela pancada, a gente tem que se adaptar. E agora vem um novo momento, um momento onde existe a questão do retorno, naturalmente, mas existe também, vamos dizer assim, entre aspas, um legado que fica
daqueles 2 anos que a gente passou, né, com as restrições sanitárias e que deixa algumas lições de formato. Como é que está sendo essa realidade para vocês lá agora, né? Tem aula remota, o conteúdo virou misto? Como é que tem sido lá para vocês? Então, pela regra UFRJ, as aulas são presenciais, 100% presenciais. 100% presenciais. 100% presenciais. O que a gente pode ter são atividades que podem ser remotas, podem ser híbridas, tipo seminários, defesas, essas coisas podem ser... As defesas podem ser híbridas, ou podem ser remotas. As aulas que são 100% presenciais. Né? Mas, assim, não solucionou o problema, né? Porque existe... Enfim, eu acho que existem algumas coisas que são bem características do Rio de Janeiro. Então, assim, os alunos perdem um tempão para chegar na UFRJ, então... Passa por um local perigoso. Passa por um local perigoso. Então, assim, a gente tem uma conjuntura que não é muito favorável a essas aulas 100% presenciais. Mas eu acho que para engenharia eu sou ainda a favor do presencial. Eu acho que a gente perde muito com aula só remota. Eu lembro de um discurso do Watanabe, quando ele foi diretor da COP, que ele falava sobre o conhecimento volátil que existe no corredor da faculdade, né? Que é aquela conversa que você só ouve porque você está passando por ali e você para ouvir o que está acontecendo. Ou aquela informação que você só vê porque está num mural ali, uma aula que você entra para assistir e que você não entraria. Então, assim, ele falava sobre a importância do o nosso presencial. Trabalho... Ele é presencial. E ele é um trabalho coletivo. Exato. Pois é. As relações humanas, até o aprendizado de como construir uma relação humana, ela se dá nessa troca. Eu também acho. Então, acho que a perda é muito grande se você não Eu está ali tenho pena conversando. dos estudantes que não têm a oportunidade de construir isso, ainda mais os jovens estudantes. Porque uma coisa é você estar ali na tua 3ª graduação, tu já viveu isso muito, e você está querendo só o conteúdo técnico mesmo para ganhar habilitação, algo parecido, aí eu acho até que o conteúdo online pode ser uma forma barata e prática de você construir essa... O cara tem que ter uma disciplina gigante para também seguir o E, em geral, os jovens não têm. É. Né? Você dispersa muito fácil, né? Os jovens hoje dispersam muito rapidamente. E é curioso, quando você fala de pós-graduação, você para pensar, geralmente... A parte mais valorosa da graduação são os outros alunos ou os professores. Se você parar para pensar, assim, as pós-graduações mais famosas, ela não é famosa pelo conteúdo programático em si. Ela tem um conteúdo programático, mas o que torna ela diferenciada, o que a torna toda diferenciada, é o contato com os professores e com os alunos. Então, por exemplo, aquela... COPEAD, por exemplo, que é uma pós-graduação muito famosa e lá, que é também lá dentro da COP, né, que é gerida. A COPEAD, o grande chamariz da COPEAD são as pessoas que estão ali, porque assim, você cria um network muito forte de relacionamento com pessoas por estarem ali dentro daquele curso. E uma das coisas que eu sempre falo com alunos de graduação é o seguinte: o contato com o professor e com os outros alunos é a primeira ponte que você tem com o mercado de trabalho. Eu tive minhas oportunidades todas de mercado de trabalho através de relacionamento com o professor. Quando você perde esse contato direto, né, que é a chance de desenvolver esse relacionamento, você perde a tua entrada, o teu ingresso no mercado de trabalho. Isso acontece muito com quem faz a graduação e trabalha em outra coisa. Por exemplo, eu fui lá em Manaus, tinha um Uber que eu peguei, engenheiro. E aí eu fui tentar entender. Eu falei, gente, Manaus tem construção para todo lado. Ele, não, porque eu trabalhava e era Uber, não sei o quê, fazia faculdade, mas fiz a faculdade EAD, de engenharia e tal, não sei o quê. Eu falei, e relacionamento com o professor? Não, nenhum. Aluno, nenhum. Não sei, nenhuma. Eu falei, cara, ele pegou o diploma achando que depois vai panfletar o currículo e que isso vai ser forma de inserir no mercado. E a gente ouve muito isso, porque engenheiro não tem emprego ou está trabalhando de Uber, se você... Mas eu acho que é isso, assim, é só uma questão assim, a COPEAD, ela é um braço, ela é um outro instituto, né? Ela é então, privada, ela né? é diferente da COP. Importante. Ele pode errar, você não. Vou fazer a correção aqui. Não tá no Luiz Coimbra. Mas você sabe que uma coisa que eu acho importante na formação dos nossos engenheiros é que eles têm
a possibilidade de frequentar os laboratórios. A gente faz projeto com empresas, então essas empresas fomentam e equipam os laboratórios, e os alunos da graduação estão lá dentro desses mesmos laboratórios. Isso não acontece com quem faz um curso à distância. Então, além de você perder essa parte do contato, do networking, você perde formação mesmo. De você estar lá em contato direto com problemas reais, com a possibilidade de você lidar com equipamentos, conhecer técnicas, tecnologias. Né? Então, assim, o braço acadêmico, técnico ali porque o engenheiro ele pode ser criado para o mercado de trabalho, aplicação direta, mas existe um outro braço da engenharia, que é a engenharia laboratorial, e existe a acadêmica, de fato, né? Que às vezes é uma pesquisa, mas não é uma pesquisa aplicada em laboratório. Mas eu acho acadêmica. Que a presença, o estar no laboratório, frequentar um laboratório, eu acho que é formação para os três. Entendeu? Mesmo que ele seja lá um engenheiro civil de construção. Ele passou num lugar onde ele viu que podem ter diferentes materiais, diferentes tecnologias, diferentes possibilidades. Isso vai trazer a mais para a carreira dele. Né? Tudo que você vai falando, eu estou lembrando dos laboratórios que eu frequentei na época da graduação. Uma coisa que eu sempre gostei muito na minha época de graduação, até hoje ainda gosto, são as visitas técnicas. Pois é. Quando ela é guiada com alguém muito experiente, mostrando ali uma obra acontecendo, ou até uma unidade em operação e tal, costuma ser uma forma muito forte de fixação. Mas sobre esse ponto, né, a COP, no caso, ela é pós-graduação. Isso. Né? Uma coisa que eu tenho observado muito lá no exterior é que como é que eles têm montado agora não é todos, né, mas grandes universidades. Estou falando de MIT, Harvard, Yale, UCLA. Assim, eles fazem uma coisa meio híbrida. Um nivelamento durante um mês e meio e semanas às vezes uma semana ou 10 dias, um pouco mais assim, de imersão, que eles chamam, né? E ali sai a avaliação daquele primeiro período do curso. Eu não sei como é que está a COP nisso, mas existe já, porque isso permite com que você tenha não só a redução do custo, né, dos profissionais, mas principalmente ter gente de todo o mundo. Quando você começa a traçar estratégias como essa, uma coisa é eu me organizar para passar uma semana em Boston a cada 3 meses, sei lá, 10 dias em Boston a cada 3 meses. Outra coisa é eu passar 9 meses em Boston direto. Sim. E o outro pode ser até ao longo de 1 ano e meio, sei lá, 2 anos, alguma coisa assim, mas onde eu consiga ir e voltar num período que eu me organizo. Eu vejo que esse modelo que eu estou falando vem ganhando, né, pós-pandemia, bastante adesão lá fora. Eu não vi nada parecido ainda aqui no Brasil. Não sei como é que está na COP. Então, o Brasil ele sofre um pouco com a parte das regulações e regulamentações, né? Então, quem regulamenta os cursos de pós-graduação é o MEC. Então, a gente tem que estar de acordo com as regras, CAPES particularmente. Então, isso é uma novidade. Existe a possibilidade hoje de se fazer cursos híbridos, mas não 100% remotos. A CAPES, na verdade, a CAPES tem incentivado que não sejam 100% remotos. E como é que você faz uma avaliação remota séria? Pois é. E eu acho que vai além, assim, porque quando a pessoa compra um curso EAD e ela tem um diploma, ela está comprando uma esperança de fazer alguma coisa com aquele diploma que não se realiza. E vira uma mercantilização de um Exatamente. Papel, entendeu? Isso. No caso não é mais papel, porque é até digital. Mas eu digo assim, é uma mercantilização de um pseudo-certificado que não é real, né? Porque não capacitou o profissional para aquilo que ele tem que fazer. Então, assim, tem que se tomar muito cuidado. Eu acho que talvez algumas coisas no exterior são mais fáceis.
Pelo ambiente, pelas condições de contorno. O Brasil, assim, para gente que dá aula em escola pública, né, que as pessoas têm uma série de dificuldades, a gente tem uma condição de contorno diferente. E a nossa condição de contorno já é diferente da entrada, né, do conhecimento dos alunos que acessam o curso. Uhum. Então, você já tem que fazer o nivelamento, já tem que colocar. A gente tem um índice de reprovação de reprovação em cálculo 1 e de evasão alto. Né? O curso de engenharia é um curso difícil. Então, eu acho que a gente ainda tem que rever isso não tem como coisa. mudar, você não concorda comigo? Concordo. A realidade do curso de engenharia, ele é difícil. Eu concordo. E acho que tem que ser... Mas não tem como ser diferente. Se você for trabalhar na área, é uma área mais difícil mesmo. Não adianta você facilitar e não formar o profissional com a competência que ele vai precisar lá na frente. Que essa tem uma discussão dessa também lá na UFRJ, de o curso não pode ser tão difícil. Eu até acho que às vezes eu fui aluno não tão recentemente, sei lá, os meus 20 anos de fazer cálculo, mas eu digo assim... o conteúdo de cálculo é um conteúdo complexo mesmo. Sim. Não é um conteúdo elementar. Eu até brinco, né? Quando vai fazer uma discussão, às vezes, eu me lembro da minha época de movimento estudantil, agora, né? O cara vinha lá, não, porque o que você sabe sobre, sei lá, um pensador X ou qualquer coisa, essa coisa de humanas que gosta de tentar de citar alguém para dizer que tem mais cultura do que você. Eu falo, tá bom. Qual é a integral de x dx? Cara, você não sabe você não sabe o que é 1 mais 1, um conceito de cálculo numérico básico. Você não consegue dar o primeiro passo. O que você quer? Na sua área, mal ou bem, a gente tem alguma noção, conhece, já leu alguma coisa e tal. Então você é completamente leigo, né? Você não tem cultura nenhuma sobre uma área que é gigantesca, que garante que tem a luz aqui, que essa transmissão chegue até lá, que é totalmente que esse edifício exista, Sim. que é totalmente necessário para a nossa existência como civilização do jeito que ela é. Então, você vai devagar aí sobre conhecimento ou não, porque tem uma área gigantesca a qual você é completamente ignorante. Então, isso é normal. Todos nós temos diversas áreas. Sim. Eu adoro quando tem. A gente podia arrumar um astrofísico aqui. Já falei, sacane. Porra, geólogo, aí seria show. Mas sacane não, tem que estar porque é um mundo que quando começa a falar... Eu Ciência Sem Fronteira, eu escuto direto o podcast dele. Rapaz, quando a gente começa a ver o nível de coisas... que a gente não sabe. Do macrocosmo ou do micro... A gente... Cara, aí você fala assim, cara, eu sou muito ignorante. Muito ignorante. Porque é impressionante, né? O professor Watanabe que fala, ele faz uma palestra que ele fala das coisas que a gente nem sabe que não sabe. Ah, né? É verdade. Ele sempre fala isso, das coisas que a gente nem sabe que não sabe. Essa palestra é impressionante. Quando ele fala no início, quando a gente ingressa, né? Era o disco de ingresso. Agora, sabe de uma coisa interessante, Miguel? A gente trouxe aqui no podcast, e aí citando também algumas outras, engenheiras mulheres que estão ocupando algumas posições de destaque. Assim. Aqui já teve no podcast a Magda Chambriard, que hoje é presidente do Petrobras, e a professora Elaine Garrido, que provavelmente você conhece, a diretora da Folha. Maravilhosa, Elaine. E agora está vindo a Mari Silvia, diretora da COP, e a Suzana, presidente da COP. Então, assim, como as mulheres dentro da engenharia estão assumindo posições de destaque, né? Esse é um assunto interessante. Eu tô aqui pensando e eu fui lembrando, caramba, as mulheres estão dominando. Como é que tem sido esse desafio para você? É um desafio. Porque é um mundo masculino. Assim, hoje eu acho até que... Hoje é muito mais fácil, né? Mas quando eu comecei... e veja que eu comecei, tia Suzana, né? Assim, a gente conhece várias mulheres que hoje ocupam posições de destaque que também enfrentaram essa mesma falta de mulheres companheiras ali nos cursos. Né? A Magda, quando ela esteve aqui, falou que quando ela chegava numa obra, a obra parava, porque dizia que dava azar construir quando uma mulher estivesse presente. Não, assim... inacreditável. E assim, eu já passei situações que eu tô lá conversando, a pessoa não consegue olhar para mim. Ela não consegue olhar no meu olho, disfarça, olha, porque não sabe conversar com mulher, né? E passei situações de chegar numa empresa
E a pessoa falou assim, não, aqui mulher não entra só se for... Era uma empresa de logística, ia pegar lá o material para o laboratório. Não, aqui mulher não entra só se for dirigindo, só se for motorista. Então, assim, a gente passa por situações engraçadas, né? Engraçadíssimas. Pra falar o mínimo. Assim, que sem constrangedoras, lógica. né? E aí... Eu lembro que a minha ex-namorada, a gente trabalhava junto, ela é engenheira, a gente trabalhava junto na SEDAI. Uma vez ela foi numa reunião e aí um empreiteiro para dar vamos dizer assim, uma intimidada nela, ela era fiscal do empreiteiro. Ô menina, cara, e ela saiu possessa, né? Porque era uma forma preconceituosa. Uma outra forma, assim, que de querer dar descrédito, diminuir, e ela, fiscal dele e tal, não sei o quê. Já sentei, assim, em reuniões onde o recurso era falar muito palavrão, achando que eu ia ficar constrangida de ouvir palavrão, entendeu? Aí... Você tá falando de palavrão, lembrei de outra coisa. Você tem sotaque carioca, mas você é formada na USP. Não, eu sou São Carlense. Sou do interior de São Paulo. Porteira, portão. Porteira, exatamente. É que eu moro no Rio já desde 96. Eu fiquei aqui prestando atenção no sotaque. Não tem, né? Cadê a porta? Mas sou São Carlense. Eu fiz USP São Carlos. Que maravilha. E optou pela química... A minha história assim, é interessante, e talvez seja isso que fez com que a minha motivação na carreira como mulher, eu acho que é uma base familiar, né? A gente é em 5 irmãs, sou eu e mais 4 irmãs, de uma família tradicional e sem recurso. Meu pai motorista, minha mãe dona de casa, e eu sou a do meio, né? Eu tenho 2 irmãs mais velhas e 2 irmãs mais novas. E quando as minhas 2 irmãs mais velhas terminaram o 3º ano, meu pai falou assim, bom, agora vai trabalhar, né? E a minha mãe, que fez só o primário, porque o pai achava que mulher não precisava estudar, aquelas coisas, aí ela falou, não, minhas filhas vão estudar, minhas filhas não vão... O ponto dela sempre assim, elas não quero que minhas filhas mantenham um casamento porque elas não têm condições financeiras de se sustentar. Então, tem que ter uma profissão. Né? Então, isso sempre foi muito forte. Uma visionária já, né? Pois é, né? Uma visionária feminista numa época que nem existia isso. Mas o feminista na raiz da essência, né? Que dá uma condição de igualdade para a mulher. Não uma pauta, às vezes, que o pessoal começa a inverter aí. Não, exatamente. Às vezes a galera exagera. Eu até entendo que o exagero faz parte quando puxa muito para um lado, puxa para o outro, mas no sentido de dar independência. Isso, exatamente isso, a independência. Assim. Então você. Porque aí você vai ter sua escolha. Ela sempre falava isso. Você tem que poder escolher isso e aí. Não estar presa numa situação porque você não tem escolha. Isso, né? Perfeito. E aí eu acho que isso. Então isso me pautou muito, né? Eu poder escolher. E aí foi assim que eu fui fazendo minhas escolhas. Cheguei aqui. Bacana, você optou por química porque gostava no colégio da matéria? Eu gostava, né? Mas assim, com 5 filhos, né? E sem condições financeiras, eu tinha que fazer um curso que existisse em São Carlos. E São Carlos é uma cidade privilegiada, né? Tem um campus da USP e um da UFSCar, que é federal. Então, são 2 universidades públicas de qualidade. E dentro assim, das possibilidades, química era uma das coisas que me atraía bastante. Eu lembro e como é que foi que você veio cair no Rio de Janeiro? E aí é uma longa história, né? Porque aí eu fiz... Tem tempo. Rodrigo, traz pauta do o negócio vai longe. Então, eu fiz mestrado e fiz doutorado. Quando eu estava fazendo doutorado... surgiu uma oportunidade de fazer doutorado sanduíche, né, que você faz uma parte do doutorado no exterior. E eu tive o privilégio de fazer isso no MIT. Que maravilha! Na engenharia de materiais de lá. Então, passei 2 anos lá. Como é que foi a experiência de morar em Boston? Cara, maravilhosa, não fosse o frio, né? Eu tive a oportunidade de passar 2 meses morando... Boston, como é que é o município? Cambridge, que é do outro lado do Rio, né? Que é onde eu morei. Que é onde fica o MIT, Harvard mesmo. Cara, foi onde eu tomei raiva de neve. Que neve só é bonita à distância. Na prática... Neve não é uma coisa prática, é isso que eu sempre falei, né?
As pessoas perguntam, não é uma coisa prática, para a vida, para o dia a dia. É um inferno. É um Cara, inferno. começa que amanhece 9 horas da manhã e escurece 4h30. Isso. Só isso já dá um nó no seu dia. Sei lá, era 8h30 que amanhecia, uma coisa assim. A vontade de fazer qualquer coisa. Cara, Zero, tem que botar uma opção de roupa. Mas Lá na Alemanha eu senti isso. O limpar a neve, Limpar para a mim, neve é o pra pior. sair. Entendeu? Aí passa aqueles caminhões com aqueles Isso, aí fica aquele negócio tá vendo uma nojento. lama. Cara, É pouco prática. A hora eu não que sinto cai, nem- linda. sinto nenhuma. Pois é, mas aí o bom é que nisso daí você estuda pra caramba, né? Não tem mais nada pra fazer, né? Cidade fecha tudo, 1h da manhã acabou, não tem mais nada para fazer. Então fui. E lá em Boston eu conheci uma pessoa do Rio, da UFRJ, e acabei casando com essa pessoa. Então quando eu voltei. Calma que a história não acaba. Então não. temos uma história de amor aí, envolvendo. Aí quando eu voltei pra cá, Rio. pro Rio, porque ele carioca. O casamento acabou, mas eu continuei aqui, entendeu? Você se apaixonou por outra coisa, que foi o Rio de Janeiro. Aí eu já tava na UFRJ, né? Fiz o concurso para professora lá e realmente que legal. quis ficar mesmo. A UFRJ é muito mais gostosa do que a USP do São Carlos. Vamos dizer sincero. Não, a UFSCar, cara, na minha área de saneamento é referência Top, nacional. né? É top. Não, as duas universidades lá super são famosa. muito fortes, muito fortes. É. E elas são referências na cidade, né? Eu acho que isso é uma coisa que me chama muita atenção. Quando eu vou para lá, o RJ, que não é RJ lá, né? Eu não lembro o nome daquele jornal que passa. Sim. Ele todo dia tem um noticiário a respeito do que é feito na universidade, do que é desenvolvido. Ai, que bacana. Então, isso faz com que as universidades sejam muito próximas da população, né? E eu acho que aqui no Rio a gente não tem isso. Não tem isso. Zero. Isso é uma coisa que eu acho que a A gente tem que gente, fazer. como setor, se comunica mal. Isso, concordo. Muito mal. Isso é uma coisa que a gente não virou- atinge. A gente virou não a atinge. chave quando a gente entrou no CREA, nessa gestão do CREA. Não querendo fazer aqui a autoelogia, mas já o fazendo. Elogio a assessoria, mano. Não, porque assim, claro, Mas né, é- o trabalho é da galera da comunicação. Mas eu falo assim, é porque quando a pessoa gosta da gente, fala que a gente está fazendo uma comunicação de qualidade. Quando não gosta, fala que a gente é marqueteiro. Mas na prática... Marqueteiro funciona? Chega a informação? Eu costumo dizer o seguinte, é a melhor ferramenta de transparência. Sim. Porque você leva a informação de fato. Porque portal de transparência só serve para quem quer quiser que realmente que zomba contigo, que vai lá, quer pegar o detalhe. Tem que ter, tá? Não tô dizendo que não tem que ter, não. Tem que estar lá as informações mesmo. Mas, assim, a população em geral não vai entrar. É muito difícil. Então, para você dar transparência de fato da sua gestão, né, mostrar o que está sendo realizado, então você tem que se comunicar bem para que a população possa tomar ciência do que está acontecendo. Não, e você tem que falar a linguagem que as pessoas entendam. Não adianta eu falar que estou estudando... E é a melhor estratégia de valorização de uma instituição. Pois é. Quando ela se comunica bem, as pessoas valorizam ela. E as instituições que são financiadas pelo dinheiro público, né, pelo financiamento público, no caso da FRJ, onde eu também estudei, o próprio CREA, que é uma autarquia pública, tem a necessidade de se comunicar bem como uma prestação de conta Obrigação. daquele recurso que é investido. A concordo. gente fez uma ação de fiscalização recente, onde a gente identificou uma ponte com um risco, assim, muito grave de cair, né? Condições estruturais da ponte, assim, calamitantes. E a gente fez uma ação de comunicação forte, saiu no RJTV, saiu nos principais canais de comunicação e tal, de jornais e tal. E aí eu me lembro que chegou um comentário para mim de um dos nossos amigos do Diário do Rio, o editor do Diário do Rio, salve Quintino. Ele mandou assim, olha só esse comentário aqui, Miguel, na matéria que a gente soltou sobre essa questão. O cara falava, o engenheiro falava assim, finalmente o CREA fazendo alguma coisa de útil. Até para elogiar eles batem na gente. Exatamente. É exatamente Não, porque isso. tem um passivo aí muito grande. Mas eu digo, o que eu queria dizer é o seguinte, faz parte da nossa ação ter essa estrutura e essa preocupação em comunicar
E muitas vezes a gente faz isso muito mal. Eu lembro que o Erickson, que a gente estava comentando aqui antes, né? Que também, salve, Erickson. Erickson merecia ter um episódio. Merecia mesmo. Um dos meus cortes. Cara, o que eu mais teria aqui é história antiga com o Erickson. Que ele era o diretor da Poli na minha época de presidência do centro acadêmico. E eu registro aqui melhor diretor da Poli. Aí sim, sabe! Maravilhoso. Mas eu lembro que ele falava assim, o nosso problema, Miguel, é que a gente cacareja mal. A galinha só põe um ovo quando cacareja. É verdade. E assim, ele falava, tem coisa que a gente desenvolve aqui e ninguém fica sabendo nem nada. E são coisas assim, cara, espetaculares, impressionantes. Dentro da própria metalurgia lá, materiais e metalúrgica lá, eu lembro que materiais eu tinha por causa da empresa Júnior, né, a gente tinha lidava com outras engenharias, e tinha muita patente saindo lá de materiais. Cara, gente, a gente tem... Aplicado na odontologia, que a gente estava falando. É onde mais tem registro. Materiais, engenharia de materiais, aplicado à odontologia, é o líder de patente no Brasil. Quem me falou isso foi o nosso conselheiro, Eric Galante, que trabalha no Laboratório de Inovação Tecnológica do Exército. Que faz essas patentes e tal. E ele estava falando isso para mim. Ele falou, Miguel, o vencedor de patente, em primeiro lugar, é isso, depois é o militar. Caramba. A gente desenvolve muita coisa muito legal que não chega, que as pessoas não sabem, né? Mas chega a virar produto para a sociedade? Então, isso é o ponto, assim, que eu acho que a gente tem que melhorar muito. E aí, quando eu assumi a diretoria de tecnologia e inovação, para mim esse é o ponto onde eu quero Vamos trazer isso aí. Trabalhar, né? Porque a gente é pós-graduação, então a gente forma mestres e doutores, engenheiros, mestres e doutores. Cara, eles vão trabalhar aonde a academia não emprega todo mundo. Algumas empresas empregam, mas é uma pequena parcela realmente que tem vocação para dar aula. Exatamente, muita gente não gosta. Algumas empresas empregam mestres e doutores, né? Mas mesmo assim a gente ainda tem muitos que podem transferir a tecnologia que a gente desenvolve para o mercado, né? Só que para a gente conseguir essa transferência, a gente precisa de um conjunto de pessoas trabalhando na mesma direção, porque não vai ser o pesquisador sozinho. Né? A gente tem que dar um apoio de logística, de comunicação, de formação, de propriedade intelectual, enfim. Então, a COP tem uma incubadora de empresas também, né? Desde 93. Então, veja que a gente já tem isso há muito tempo. Com a pandemia... um dos serviços que a gente prestava, que era de você ter um espaço, né, para trabalhar, esse virou volátil, né? Não necessariamente você precisa mais do espaço, mas é o que vocês fazem aqui também. Precisa de formação, precisa de curso. Você precisa colocar pessoas juntas, né, para o desenvolvimento de soluções. Então, é nisso que a gente tem trabalhado bastante. Para transformar essas tecnologias em produto. E empresas, né? Transformar empresas, produtos em empresas. E a gente tem trabalhado muito em parceria com os financiadores dos projetos, porque eles têm interesse que isso chegue também. Vou dar um exemplo do meu caso, Ana Silvia. Fale. Eu fiz, na época do mestrado, uma avaliação técnica e econômica de fazer em cima do hidrômetro de água. Isso serviria também para o gás e depois para a energia elétrica, caso quisesse desenvolver. Um leitor aonde você, com um sinal de Wi-Fi, se chegasse até ali, né, você conseguiria ter no seu celular um app indicando o seu consumo de água online e te dando 2 indicativos interessantes sobre isso, você tendo isso no momento que você quisesse. Se você mudou de faixa de consumo, porque como é que funciona a estrutura tarifária da água? O primeiro metro cúbico vale X. Depois do 10º, 1 metro cúbico vale 2X. Depois do, 20º, vale 4X. Quando chega no 60º, vale 50x. Ele vai aumentando, a gente chama de faixas progressivas exponenciais. Então, ele vai aumentando de forma exponencial um único metro cúbico conforme você consome mais água. E o que isso impacta numa conta de água? Alguém já deve ter sofrido isso muito na sua vida alguma vez.
uma válvula de descarga que fica vazando, a conta de água dispara. Ou um vazamento que corre direto para uma drenagem, a conta de água dispara. Então, num vazamento, se você tem um alerta, não tem ninguém na tua casa e tá dando consumo de água, você vai falar assim, cara, ou alguém invadiu a minha casa, ou alguma coisa ficou. Invadiram minha casa pra cagar. Algo está errado. Você vai lavar a mão, pô. Lavar um carro. Mas assim, tem alguma coisa acontecendo e eu preciso mandar alguém lá para corrigir, né? E um segundo indicativo opa, esse mês eu já estourei a primeira faixa. Pessoal, maneira no banco, que economia. Isso tem comprovação científica que esse alerta já faz você economizar. Tem viabilidade técnica, indiscutível. Eu precisava criar o quê? Um dispositivo com um leitor que transformasse isso num dado compilado a um serviço. A gente estimou o que seria isso de custo e viu que era algo que se pagava ali, cara, cobrando tipo 200, 300 reais mês em pouco menos de 6 meses para o consumidor. E vamos vender isso na casa e vídeo. Agora tem que transformar isso num produto. Eu já analisei a viabilidade. Isso tem que se transformar num produto. Cara, você não consegue. É muito difícil. Essa passagem... É onde... Prototipar e criar escala não existe no Brasil. Isso nos Estados Unidos, a minha apresentação, ela foi chamada para ser destaque da revista na minha área, que é a Hydros, que é a principal, tudo mais e tal, mas assim... O segundo passo, que é prototipar isso, na China, isso na hora tinha virado produto. Isso. E a gente não consegue. Nos Estados Unidos, eu fui ver os produtos que eles têm e eu falo assim, cara, esse monte de produto que eles colocam são os produtos idiotas. O nosso não tem. E por que não tem esse produto nenhum na China nem nos Estados Unidos? Porque o modelo tarifário não é assim lá. O modelo tarifário de serviço é outro. Né? Então, eu falava assim... Eles não entendem porque o modelo tarifário deles é diferente. Então, eles não vão prototipar. Mas no Brasil, até que se mude o modelo tarifário, né? E botar assim desde a década de, sei lá, de 70. Então, não deve ser alguma coisa tão urgente. E o modelo da luz é igual. Pois é. O da luz ainda tem alguns detalhes diferentes, mas o do gás é igualzinho. Então, eu falei assim, pô, por que a gente não consegue... Por que não consegue virar essa chave? É um problema, eu nem sei de onde que é o problema, né? Mas eu acho que hoje o ambiente é mais favorável. Talvez se você estivesse fazendo isso hoje, eu acho que os... Se for pra gente ganhar dinheiro, quem sabe? Né? Porque hoje essa mentalidade existe mais difundida, tanto na universidade. A universidade, ela escreveu a política de inovação dela, porque se você pegar um tempo atrás, antes dessa política de inovação, se o professor fizesse qualquer coisa que pudesse ganhar dinheiro, pudesse virar um produto, ele basicamente... Isso é mal visto, né? Totalmente mal visto. Isso é um absurdo. Pois é. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo é a questão da propriedade intelectual, porque se você desenvolve alguma coisa nos laboratórios da universidade, existe uma divisão de propriedade intelectual. Hoje isso é estabelecido também na política de inovação. Até como aluno. Na época eu era aluno do mestrado do FRJ. Pois é, então se você faz isso, tem... O FRJ era também parte da patente. Eu acho justo. Eu acho porque você está sendo financiado pelo dinheiro que provavelmente você não teria feito se não tivesse ali na UFRJ. Se não fosse uma provocação do professor me obrigar a escrever um artigo na disciplina e eu ter que me mexer sobre automação, não tinha saído. Eu resolvi fazer porque eu fui lá. A avaliação, escreva um artigo. Ai, meu Deus, tem que escrever. Escreve sobre sua área, pensa em alguma coisa que você vai ter um negócio que eu acho que deveria acontecer. Aí foi. E hoje, esse tipo de ação que foi do seu professor, hoje é o que a gente chama de inovação aberta, que são esses hackathons que tem por aí, né? Sim. As empresas chegam com um desafio, um tema, um desafio. Mas então, como é que vira do hackathon? Porque é exatamente isso. O hackathon ainda é mais simples do que eu fiz. Porque o hackathon é aquela coisa muito da pílula da ideia. Isso. Como é que sai do hackathon para um produto em escala comercial? Isso. Então, aí tem que passar por muitas etapas, que é o que a gente está tentando preencher esse gap. Então, a primeira é a parte de legislação, de proteção e etc. A segunda é ter um interessado em
bancar, que são os investidores que a gente também tem entrado em contato, ou às vezes as próprias empresas que financiam os projetos, elas têm interesse em financiar esse produto. Mas, por exemplo, as concessionárias de saneamento, nesse caso, elas vão ser completamente contrárias, porque diminui... Pois é, tem que a ser do arrecadação interesse dela. delas. Nesse caso, aí o seu parceiro não pode ser uma... Tem que ser um outro tipo de... É um negócio para você vender na Casa e Vídeo. Pois é, aí você tem que ter um investidor... Na Leroy Merlin, sei lá. Um investidor que tope, porque realmente a empresa Mas, de por saneamento, não. Você falou já da parte da propriedade intelectual. Mas a parte da prototipagem viria antes, né, da propriedade intelectual. Então, Porque depende... esse é um capital de risco muito grande, né? Porque às vezes você pode ficar travado na questão tecnológica. Pode. Por isso que os investidores, eles fazem lá uma série de ações antes da prototipagem. A ver a prototipagem viabilidade. já está lá na frente. Porque alguém tem que financiar essa prototipagem, entendeu? Porque você mas assim, você precisa de recurso para chegar num estágio maior. Você viu o filme do BlackBerry? Eu vi. Pô, os caras fazem um protótipo desmontando o joguinho e tudo mas mais. Mas eles provaram que funcionava. Mas eu digo, a prova de conceito claro, funcionou. mas eu digo assim, essa prova de conceito, lá fora, ela acontece no que eles chamam de laboratório de quintal. Isso. Não existe esse modelo aqui no Brasil. Mas olha só, existem os Fab Labs. A Firjan tem. A Firjan tem um lugar lá, uma sala que você pode ir lá e construir. Mas eu não vejo isso escalado, você está entendendo? Eu concordo. Então, aí, se você faz a prova de conceito para escalar, alguém tem que investir. Aí você tem que convencer o investidor. Né? Agora, o investidor, você colocou um produto que eu entendo que até não é de alto custo, né? Não seria um produto... Na nossa leitura inicial não era. Até porque é relativamente simples. É você transformar um dado gráfico... pegar uma informação gráfica e transformar aquilo num dado digital. É isso que você precisa fazer. E contas que são matemática elementar, né? Que é somar, dividir, somar, subtrair, dividir. Nem precisa, não, é ensino básico. Aritmética. Porque, assim, multiplicação, divisão, soma e subtração. As tecnologias que a gente acaba elementares. desenvolvendo lá com as financiadoras dos laboratórios lá são tecnologias de inspeção, de offshore. A gente trabalha muito com empresas offshore, né? Então, tecnologias de inspeção. Mas sabe o que me incomoda nisso? Cara, desculpa, eu tô te cortando, mas não, pode falar. Eu acho que é importante. Toda hora que eu tenho oportunidade de estar com a diretora da COP aqui. A gente está influenciando aqui. Influenciando na dinâmica talvez da maior instituição. Mas olha só, a gente tem que buscar solução na parte de inovação e tecnologia. Eu acho que é isso. Você vai lá e desenvolve um negócio com uma solução maravilhosa para a Petrobras para ela explorar combustível a 10 mil metros de profundidade, não sei o que, aquela coisa toda. Pô, beleza. O diretorzão lá da Petrobras fala, caraca, a cópia é muito boa. Mas a sociedade não enxerga. Não, porque a gente não comunica e a gente vai... E você também não chega na sociedade. Eu vejo muito a tecnologia de inovação muito calcada nessas melhorias que são, né, importantes para uma indústria e tal, mas o retorno para o cidadão, tá entendendo? Porque quem financia a universidade não é a... Então, mas a empresa também financia, é verdade, ela paga imposto. Mas o cidadão, ele que está hoje, né, na esperança que chegue um negócio que melhora a condição de vida dele. Eu concordo, mas quando você faz isso, que a Petrobras consegue lá explorar petróleo, isso significa emprego, isso significa, né, um ciclo. Você tem que comunicar bem para enxergar isso. Vai diminuir o preço da gasolina. No final, o cara tá feliz quando diminui o preço da gasolina. Mas a gente não faz só isso. A gente faz coisas que atingem diretamente a sociedade. Então, eu vou te dar um exemplo. A gente tem um curso lá de engenharia, que a gente chama de engenharia da saúde, né? Que é engenharia biomédica, na verdade. Tem um pessoal lá que trabalha no desenvolvimento de sistemas de detecção de doenças de baixo custo e portáteis que você possa ir em áreas de difícil acesso com esse sistema para detectar, tipo, hanseníase, entendeu? Doenças que são... não são doenças que muito estudadas. Então, assim, a gente faz muitas coisas diferentes
E o nosso problema é comunicar. Você não sabe, eu estou aqui te falando, mas você não sabe. Sabia. Então, assim, a gente não chega. Eu tô dando ideia, eu adoro brainstorm. Você provocou a gente no brainstorm. Que bom, eu tive porque a gente tem que pensar junto. Um insight aqui que pode ser uma besteira, né? Que Pode podia fazer um hackathon junto. faz parte do brainstorm. Vamos. O edital tá aberto de Ai, patrocínio. superintendente. O edital de patrocínio tá aberto. Calma, que eu acho que é interessante coisas assim. Porque, assim, levar problemas da sociedade para dentro da engenharia é parte do processo do aprendizado de engenharia. Esse hackathon gente. seria um hackathon trazendo da engenharia para a faculdade. A gente tentar juntar, né, o mercado com... Quer ver uma coisa aqui? A gente tem o pessoal lá que trabalha com desenvolvimento de materiais de baixo carbono para essas indústria de cimento, que são indústrias difíceis de carbonização. Pegando essa área, quer ver uma coisa que eu acho que a gente tinha que ter um olhar assim de atenção? Eu já falei aqui várias vezes, a gente já pautou isso aqui no CREA, mas de repente a gente tem que dar um passo maior do que só pautar e começar a dar um sinal para onde é a solução. Por isso que eu estou gostando da história do hackathon. A questão da moradia popular, quer dizer, uma solução para as favelas. Pois é, tem um grupo lá na Poli que é... Com a visão da inovação tecnológica mesmo. Então, eles têm um projeto de extensão voltado para moradias e tem um pessoal na parte de solar. Então, assim, tem muita coisa que acaba, assim, local, né? Então, assim, eles trabalham na geração local de energia solar, mas, assim, quem sabe, porque eles também não atingem tanta gente assim. Aí vem meu insight aqui. Eu posso estar falando besteira, mas se a gente conseguisse, de alguma maneira, eu estou chamando de agente, mas é a COP, né? Lançar uma espécie de debenture ou alguma coisa no mercado aberto de pessoas que investem nesses projetos. Tipo e aí, um anjo, assim, mas não, só que mas não é um anjo, na verdade, como se fosse uma debenture, né? Isso é revolucionário de forma de arrecadar. E aí você tem um grupo de acionistas diverso, o cara investe nos projetos da COP. E aquilo que passa aí, ele ganha um percentual. E gera rendimento. Mas isso aí, ó o XP. Vamos. Caraca, ô Pactual. Patrocina a gente aqui. Porque nos Estados Unidos mas isso essa tem ideia não é ruim, não. Eu acho que a gente tem que viabilizar a ideia. Porque assim, a gente leva investidores, mas são poucos. Assim, eu vou falar uma coisa aqui, eu tenho certeza que tem uma galera na universidade que vai me dar Não sendo eu que estou aqui perto, né? Não, vai me hatear, vai me dar uma hateada. Eu acho que falta mercado na universidade, muitas vezes. Toda certeza. Mercado em que sentido? No sentido de divisão de mercado. Era uma coisa que eu sentia falta no meu curso de engenharia. Quando eu fiz o curso de engenharia, eu vi assim, o lado acadêmico, é realmente muito forte. O lado da pesquisa, pela pesquisa, também forte. Mas o lado do tipo, ok, e o mercado? Porque 90% da mão de obra vai acabar parando no mercado. O que a gente está pensando para o mercado, entendeu? Sim. Aí, assim, quando vem as grandes empresas, uma Petrobras da vida, uma Eletrobras e tal, eu até vejo que a gente consegue dar uma resposta, porque ainda tem a questão política, né? Mas quando você pensa no mercado de forma atacado, né? Desculpa, na forma do varejo, quer dizer, todas as soluções ali que possam mudar o dia a dia de alguém e tal, que é o Shark Tank da vida, entendeu? A gente está, assim, muito distante. Mas porque alguém tem que financiar? Sim, a gente tem que construir uma estrutura que permita, que foi onde eu parei, parei nessa história. Eu vi que tinha viabilidade. Aí dali para frente tinha que criar o protótipo. Quando eu fui buscar, por exemplo, o financiamento do FINEP, a FINEP, na época, só financiava depois que já estava prototipado com algum grau de escala. Então, eu tô com já era para entrar em mercado. Eu falei, meu amigo, se eu chegar até aqui, dali para frente, eu não preciso mais de você, não. Tem outra solução, então. Eu tô cheio de ideias. É claro que o risco para a FINEP, quando está nesse final, é muito menor, claro. Sim. A probabilidade de dar certo aquela patente é gigantesca no final. Mas aonde é o maior risco é onde você precisa de mais apoio, porque é exatamente onde é mais difícil hoje se captar no Brasil. Num Brasil complexo, muitas vezes sem
a solidez jurídica para dar a questão legal. A FINEP tem vários editais para startups, né? Hoje a Petrobras tem. A ANP lançou um recentemente, que é o NAVE, que são editais para startups. Então, assim, hoje existem muito mais possibilidades do que há 20 anos atrás. Né? Hoje, o discurso, inovação, startup... Tem tanto tempo que eu fiz mestrado não, mas vamos lá. Desculpa. 20 anos atrás foi graduação. Graduação. Mas eu diria que isso é bem recente também, assim, né? A FINEP reativou faz algo como 2 ou 3 anos que reativou, muito mais tempo, né? E esses editais de inovação, a ANP, o NAVE foi lançado ano passado. Então, eu acho que hoje estão surgindo outras opções. A Petrobras tem o Conexões Petrobras, que eles financiam também. Esse já tem talvez uns 5 anos. Mas são coisas recentes e que estão ainda em fase de teste, né? Você vai ter alguns que vão funcionar, outros não, precisa melhorar, precisa adaptar. Mas, assim, eu não me lembro de ter visto antes esse mundo de possibilidades que eu vejo agora. Não tinha financiamento. Um financiamento de assim, uns 100 mil, 150 mil, você acha que seria algo que poderia romper essa barreira para ajudar? Eu acho que em vários produtos, sim. Alguns não, mas você divide lá em possibilidades. Alguns eu acho que sim. Eu estava pensando aqui, estou cheio de insights hoje. Passar o problema para um amigo nosso, aí, parceiros nossos, estou só esperando mudar ali a tela para poder fazer a piada. Mas que às vezes a resposta pode estar na nossa frente. Não é esse ainda, é o próximo. Da Mútua? A Mútua poderia fazer uma parceria junto com a Copetec. A Mútua é a Caixa de Beneficência do engenheiro, de dar suporte, né? Criar uma linha de suporte, porque a Mútua hoje ela tem linhas de empréstimo, né? Que é Pois mas qual é o ponto que eu falo sobre isso? Eu estou pensando, garoto de 20 e poucos anos. Que não tem nem cabeça, né, de fazer isso, né? Não, o cara tá lá, o que ele mais tem é o seguinte, ele não tem medo de errar, que é um negócio fundamental para quem vai entrar nesse tipo de coisa. Ele tem tempo e ele tem ambição. Essa combinação que você precisa num cara desse. E alguém que bote ele fincado com o pé no chão. E que traga, pra cá, meu amigo. Não tem que botar a cenoura na frente. Sabe o que vai acontecer com esse cara? Ele vai virar coach ou mercado financeiro. É verdade. E aí são duas coisas especulativas que não geram produto de fato nenhum. Ou agora, hoje em dia, influência. Pior ainda. Que é o coach lá que eu tô colocando. Então, assim, porque se a gente traz isso para uma espécie de modelo tipo Vale do Silício, que é como é o modelo, por exemplo, nos Estados Unidos, na região da Califórnia, o cara enxerga ali o seguinte, cara, eu vou desenvolver um produto revolucionário que eu vou escalar e, cara, eu vou ficar rico. E eu não vejo problema o cara querer ficar rico, desde que seja honestamente, trabalhando, qual o problema? E a gente não cria esse mecanismo, né? O mecanismo nosso do cara ficar rico ou é jogador de futebol, ou é, sei lá, grupo de pagode, agora nem é mais pagode. Quem vai acreditar que sendo engenheiro você vai ficar rico? Mas você não concorda comigo que aí a gente já entra agora na questão da evasão e da falta de interesse no curso de engenharia. A gente precisa vender essa perspectiva na profissão, porque é a produção que gera riqueza. Pois é. A produção que gera riqueza, que vai ser distribuída depois por jogador de futebol, por músico, por qualquer outra coisa, é a engenharia. É o setor da engenharia. Eu envolvo aí a agronomia e as geociências. Porque é a produção produtiva. Mas a gente tem que pegar o garoto lá no 2º grau que vai escolher a profissão e mostrar para ele que existe essa possibilidade. Porque eu acho que até na pós-graduação a gente faz uma pesquisa na entrada, né, quando os alunos ingressam para fazer mestrado e doutorado na COP. Por que você está fazendo mestrado e doutorado? Ninguém hoje fala, porque isso daqui vai ser minha chance de ser empreendedor. É mesmo? Não, é baixíssimo essa possibilidade. Eu tenho batido numa tecla, quando eu fui pensar em fazer pós-graduação fora, lá nos Estados Unidos também, assim, numa leitura semelhante a que você fez, não sanduíche, mas fazer completo. Eu dei uma olhada no como é que definiu os rankings dos melhores cursos. É interessantíssimo. Tem lá os multicritérios e tal, e tinha um critério que mais pesava
para a definição de qual eram os melhores cursos, que era diferença. o salário que o profissional recebia quando entrava no curso e quanto ele qual era o valor de salário dele de referência 2 anos depois que ele terminava o curso. Então, essa diferença de aumento salarial, essa proporcionalidade de aumento salarial era o principal critério de definição se o curso era bom ou não. Quer dizer, e isso é maravilhoso, porque o cara está investindo tempo, dinheiro, recursos, mas para quê? Para poder ter uma melhor condição de remuneração. Se não for para isso, é melhor assistir podcast. Isso quem está ganhando hoje é TI e medicina, né? Pois é, TI é uma área que está crescendo. Mas quando a gente olha, quando você vai fazer esses rankings para engenharia no Brasil, não é diferenciado, né? Então, se você pega a média do valor salarial do engenheiro que fez um curso EAD, cara que fez uma USP, fez uma UFRJ, fez uma UFMG, porque eu tenho certeza que tem diferença. Mas você não acha que falta também, agora já fazendo a crítica também aqui, um fortalecimento das instituições de ex-alunos? Acho. Para a gente poder até construir essas métricas, por exemplo? Acho. A gente vem discutindo isso lá na COP. A gente não tem um banco de ex-alunos. O que é uma falha nossa, de novo, de achar que a gente depende dos ex-alunos, né? Eu tenho um monte de ex-alunos espalhados nas mais diferentes empresas que são contatos até hoje. Você imagina isso, a instituição, tendo esse monte de ex-alunos, a gente poderia fazer um monte de coisas, né? Você conhece o fundo, o Reditos, eu acho que chama, que é pessoal, ex-alunos da Poli que montaram um fundo e eles patrocinam, por exemplo, as equipes de competição da Poli hoje. Eles, entre outras coisas que eles financiam. Ex-alunos se juntaram, fizeram um fundo para ajudar estudantes que precisam de recurso para continuar o curso de engenharia. Então, assim, só que a gente tem isso pontual, a gente não tem escala, que eu acho que é a nossa grande falha lá, tanto da Poli quanto da COP. Na engenharia de produção, eu lembro que tem umas consultorias que foram de ex-alunos que sempre pegavam os estagiários de lá. Eu esqueci agora o nome da consultoria. Se você quer saber uma coisa emblemática, lá no programa de engenharia de transporte, no PET, da FRJ, a gente tem um grupo de ex-alunos que todo ano se renova e vai adicionando ex-alunos e a gente troca diversas coisas ali, oportunidade de trabalho e tal. Esse grupo foi criado por mim em 2014. Pois é. É o grupo que funciona. Pois dependeu de uma ação pessoal. E hoje é fácil, assim, você encontra as pessoas facilmente, né? Sim. A gente tem uma série de mecanismos. Eu já perdi ali a condução do grupo, mas você vai lá criado, pô. A gente tá montando. Sabe o que a gente podia fazer aqui? Caraca, agora ferrou. Cheio de ideias, né? Esse podcast deu função aqui. Sabe o que eu pensei aqui, cara? Agora até arrepiei. Sério? Aqui. Olha que loucura. A gente o CREA tem um banco de dados poderoso sobre essa questão das formações. Porque a gente recebe, agora vai fazer o recadastramento com o novo TI, né? A gente vai receber essas informações. Nós poderíamos criar uma espécie de rede social de ex-alunos que permite essa interação numa dinâmica de troca. Pô, seria maravilhoso. E até para as instituições, fortalecendo as instituições de ensino que estão registradas no CREA, a estar podendo também se utilizar desse banco, uma vez que as suas estruturas de ex-alunos não estejam ainda operacionais. E a gente cria o ranking, a gente vai dizer, o aluno que sai formado da FRJ sai ganhando. Isso com certeza está na minha campanha. Criar o ranking universitário está na proposta de campanha. Eu acho que é um ranking. Mas eu não tinha pensado na lógica de subsidiar as instituições. Isso seria muito legal. Com uma estrutura para se relacionar com seus ex-alunos. Isso seria muito legal. Sim, seria um ganho. Seria. A mais. É verdade. E seria uma aproximação muito legal do CREA com as universidades. Eu acho Entendeu? A gente criar essa estrutura de apoio para a universidade. Porque, de fato, se alguém tem um banco de dados de engenheiro bom... Ainda não, mas vai ficar. Isso, bom. É o CREA. Bom, mas infelizmente a nossa TI ainda está muito defasada. Mas a gente não se preocupou com isso, como o CREA não se preocupou. Porque era outra realidade, né? Eu acho que agora a gente está tentando tapar buracos, né? A gente está encontrando essas coisas...
esses problemas e tentando solucionar. Esse de A gente ex-aluno podia é um. pedir uma reunião com o LinkedIn, cara. Imagina construir uma coisa dessa via LinkedIn, ainda por cima, fomentando aí as oportunidades. Tô trabalhando aqui meus 5 graus de conhecimento para ver se eu chego lá. Não, pô, seria Eu uma coisa sempre que mando ele essas daqui, eu começo a trabalhar meus 5 graus, que dizem que a gente tá a 5 graus de conhecimento de qualquer pessoa, né? Pois é. Eu tô trabalhando aqui minha rede de 5 graus de conhecimento eu pra acho, chegar. Deve chegar, vai chegar. É porque eu acho que, às vezes, essas questões disruptivas mudam a realidade de todo um setor. Sim, eu acho também. Entendeu? E, assim, são coisas que são necessárias, porque a gente tem o banco, a gente tem os dados, a gente tem a informação e a gente não usa essas informações porque elas não estão organizadas de uma forma que a gente possa... É a diferença entre um dado e E informação, né? Pois é. Os dados estão lá, mas Estão lá. transformar isso em informação e depois em estratégia Tem um de data ação. lake, né? Exatamente, Tem um data lake exatamente. lá. A A gente estratégia precisa de ação, a gente precisa ter um mínimo de conhecimento, né? É. Sobre os dados. Isso eu concordo. E aí a gente estava falando aqui sobre a questão do desinteresse, né, dos alunos hoje de ensino médio. Teve um corte meu que viralizou aí que eu falava sobre, vamos dizer assim, o impacto indireto da Lava Jato sobre o setor de engenharia, né? E não entrando aqui numa discussão da questão toda da corrupção, porque a gente sabe aí que foi comprovado, que teve tudo mais. Não é isso. É no sentido do quanto o setor foi prejudicado Sim. em termos de imagem, Sim. aonde gerou um desinteresse social de, porra, não vou me envolver que isso aí isso aí é ruim, não sei o quê, papapá. E você desconstruir isso, né, requer um esforço muito grande de energia e tem que ir lá no aluno de ensino médio resgatar, conquistar os corações dos alunos de ensino lá. médio. É lá. E vocês também estão fazendo um trabalho nisso. A gente está querendo criar aqui um programa, dentro do programa CREA Júnior, ações de ataque no ensino médio. Estamos pensando numa feira de ciências. Legal. A gente começou esse ano uma série, Por que Engenharia? E aí a gente fez a primeira aula, né, que a gente trouxe alunos de escola de segundo grau, foi o professor Richard, da elétrica do Maglev. Legal. E aí os alunos foram lá, além da aula, porque ele tem uma didática legal de conversa, foram lá, fizeram experimentos, foram lá olhar o sistema, olhar a engenharia. Aquilo é né? impressionante, né? E aí, isso eu acho que pode despertar o interesse. E a gente vai fazer outras séries. Né? A gente já estava conversando para fazer com o pessoal dos drones, fazer, enfim, pegar coisas que são temas mais cotidianos, assim, e levar lá dentro para mostrar o que a gente desenvolve nessas temáticas. Você sabe que eu acho que foi do ano passado, das 10 empresas que mais cresceram, né, em valor, eu acho que 3 ou 4 envolviam a tecnologia de drone. Gente, drone hoje virou tudo, né? Você faz tudo com drone. A gente está contratando 3 drones para fiscalização, senhor superintendente administrativo. Você usa drone para tudo. Ainda não chegou o DFD lá. Dependendo de você, vai contratar. Não chegou o DFD. A gente, nesse fato dessa fiscalização que a gente estava falando da Point, né, eu comentei lá com a fiscalização, falei, se a gente conseguisse ter um acesso a esse vão, fosse por barco, por embarcação, ou melhor do que por embarcação, com drone, a gente tiraria fotos que dariam ainda mais a imagem da situação. Então, assim, até para fazer uma perícia, ali não é um laudo pericial, mas fazer uma inspeção. Mas mesmo perícia depois, quem fosse fazer, o profissional que fosse fazer, hoje coloca aquele óculos de realidade virtual, é como se ele estivesse ali dentro, olhando. Né? Ele consegue ir registrando. Tudo aquilo que ele tá colocando. Oportunidade de trabalho. Um equipamento real pro profissional. Oportunidade de empresa aí. Uma empresa que tem equipamento de VR drone e faça essa condução de inspeção para o engenheiro. A gente desenvolver as técnicas, né? A de gente inspeção, pretende fazer os treinamentos disso
pelo CREA, não só para os fiscais, mas para os profissionais interessados, né? O curso aí de como é que vai fazer isso, fazer essa... Não chegou o DFD lá para mim, então não sei da ideia. Não, esse curso aí eu tô roubando a ideia, né? Tô me apropriando. Né? Até é engraçado, porque o presidente Jorge do Espírito Santo falou, meu garoto, você precisa fazer os cursos, é um sucesso aqui no Espírito Santo, não sei o quê. Jorge, excelente presidente. E é aquilo, né? O que é bom a gente copia. Sim. Depois a gente aperfeiçoa. Melhor, tem sido a nossa métrica aqui. O Steve Jobs fazendo isso, né? Então, a gente segue a mesma proposta. Mas essa é uma ideia que a gente está querendo também trazer aqui, mas isso vai mudando a realidade do mercado e aí entrando ainda nessa questão das discussões das novas tecnologias e a gente já começando a conduzir, porque você não reparou, mas já tem mais de 1 hora aqui. A gente está sem o cronômetro aqui hoje. Isso porque a gente está sem vinho. Se deixar o vinho aqui, a gente aí vai 4 horas de podcast. Vamos. Mas assim, e o impacto da inteligência artificial na realidade do ensino e das inovações tecnológicas? Como é que você está enxergando isso ali na COP? Como é que tem sido esse debate dentro da COP? Então, a gente... Ainda mais da sua diretoria aqui. Pois é assim, é uma mudança radical, né? Em tudo, no dia a dia. Você vê como o terceiro grande salto tecnológico desses últimos 30 anos? Eu vejo, mas eu vejo com ressalvas. Qual que é a preocupação que eu tenho? Bom, eu tenho várias... No ensino... Só para a gente colocar, o primeiro salto é a internet. Uhum. Sim. Eu lembro de quando a internet começou. Bom, eu também, né? Eu lembro do assombro. Não, mas assim, eu lembro do assombro. Eu tinha ali... Era pré-adolescente e tal. Meu tio era secretário de Ciência e Tecnologia aqui no estado do Rio de Janeiro. Ele passou o primeiro e-mail aqui no Brasil. Pois a foto dele na capa do Jornal do Brasil passando o primeiro e-mail, o governador Marcelo Alencar. Eu lembro da situação do meu pai, falando assim, cara... Chocado. Não vai precisar mais mandar carta, demorar meses agora para você falar com alguém. Era um negócio que era, assim, chocante. Cara, não é possível. A gente teve a internet em casa muito cedo. A Montreal Engenharia tinha seu servidor e tal. Estava na vanguarda na época sobre isso. E aí eu acho que o segundo salto, eu lembro que foi quando eu tinha acabado de passar no concurso da SEDAI. Meu primeiro salário foi um smartphone. Um iPhone. 3GS. Eu lembro de eu chegar numa loja da Oi, olhar o telefone com GPS dentro. Quando eu olhei aquilo, eu falei, não é possível que fizeram um telefone com GPS dentro, tira foto, escuta música, sem calculadora tecla, científica. Sem tecla, sem... Eu fiquei olhando aquilo na minha mão, eu falei, isso não existe. Eu falei, preciso comprar. Peguei meu primeiro salário e comprei um iPhone. Desde então, eu tenho um iPhone até hoje, 15 anos depois praticamente. Então, agora o IA, para mim, onde foi que foi a IA? Minha filha chega um dia para mim, minha filha com 5 anos agora, na época 4, beijo, Antônia, fala assim, papai, conta uma história para eu dormir sobre vulcões e princesas. Bem específica, porque né? Ela tava vendo um desenho que tinha vulcão, não sei o que, eu fiquei olhando assim. Aí alguém tinha me falado assim, cara, ChatGPT faz boas histórias infantis. Eu falei, não é possível. Eu baixei o ChatGPT e falei, ChatGPT, minha filha se chama Antônia, tem 4 anos, tá querendo dormir. Pô, você pode fazer uma história para mim, para ela dormir, mas que envolva aí vulcões, lava, princesas e tal? Cara, eu fiz uma história linda. Cuspiu a história lá assim, na hora. Linda, linda. Na hora. Se eu parasse semanas para montar uma história, não ia ficar tão boa que nem aquela. Eu falei, meu Deus. Pois é. Eu estava, esse período, dando aula, eu sempre dou a prova e tal, e aí eu dou uma prova que é tipo uma lista de exercícios, porque é uma matéria mais elaborada e tal. Esse ano eu não dei, porque eu falei, eu não estou a fim de ler o que o ChatGPT vai escrever, entendeu? Porque se eu passar isso para fazer em casa, então, se for ChatGPT no telefone, vai ter que pegar e vai ter que copiar tudo que o ChatGPT... Então, assim, isso é um problema que
facilita a vida horrores. Mas você não concorda comigo que é uma coisa parecida com o que é o corretor de ortografia? Pois é, e a gente vai ficando cada vez mais ignorante, né? Assim, né? A gente Mas aí vai... você não pode aumentar o nível de dificuldade? Muito difícil. Porque você pode, Só assim... se eu pedir pro chat GPT fazer uma prova que ele não consiga fazer, entendeu? Que ele não consiga resolver. O modelo de avaliação vai ter que mudar. Exatamente, o modelo de avaliação Porque tem que o chat mudar. GPT, ele operacionaliza bem, mas ele precisa entender uma lógica. E a Então. lógica quem vai dar é o aluno. E assim, quando você vai em coisas muito específicas, o chat GPT Ele falha falha, miseravelmente, ele né? falha. Ele ainda Assim, não chegou lá. Não, Inclusive, falta- eu acho que é onde o pessoal falta- vai ganhar dinheiro. Eu acho que É. o pessoal vai ganhar dinheiro na inteligência artificial específica. Então, aí estava num evento que eu fui se discutindo isso, era até sobre internacionalização dos serviços de engenharia e a questão da inteligência artificial, onde entrava e tal. E aí, uma das coisas que foi muito comentado, o que o chat GPT faz? Ele avalia um banco de dados pré-existente, né? É aquilo que a gente estava falando, você tem os dados. Então, lá, ele tem uma capacidade de busca e organização que a gente nunca vai ter. Mas se a gente não continuar alimentando esse banco de dados, ele vai saturar. Ele vai tirar informação da onde? Ela não é, a gente chama de generativa, mas ela não gera conhecimento. Mas- Ela organiza banco Mas de dados. até onde qual é a grande discussão sobre isso que eles colocam, né? É mais ou menos semelhante como funciona a nossa cabeça. Você vai compilando coisas existentes até onde a combinação delas realize algo novo que nunca foi criado. É como cor, por exemplo, né? A Sim. gente aprende cores por comparação. E aí a gente começa, por exemplo, eu aprendo preto, aprendo branco e aprendo cinza. Daqui a pouco aparece um azul. Aonde que nessa escala o azul fica? Aí aparece um marrom. E aí eu acho que a inteligência artificial está sendo alimentada de referências. E vai ter um momento que ele só vai pegar coisas novas e vai incluir dentro daquelas referências e vai começar... Na minha leitura... Mas você tem que gerar o novo. ali. Não, mas então, não necessariamente. Você tem que gerar a pergunta nova. Que aí eu vou dar agora parafrasear Renato Russo. As pessoas querem saber a resposta, mas eu nem sei qual é a pergunta. E Pois o é. futuro A gente- é aquela cena final do Inteligência Artificial lá, do Spielberg, que é qual é a pergunta que você quer realizar. A pergunta é que é o grande ponto. Como você constrói uma pergunta que te dá um retorno de novo, porque a IA vai ser capaz até de criar o novo, desde que a pergunta seja provocativa nessa direção. E a gente vai perdendo essa capacidade de fazer a pergunta. Porque assim, a gente vai cada vez dependendo mais Se me Não é da permite, tecnologia, se me permite, né? eu gostaria de discordar. discorde. Porque eu acho que a gente fica extremamente dependente. Com certeza, acho que a gente fica extremamente Gente, mas que nem é o dependente. celular, meu. Se eu fiquei sem celular semana passada, eu achei que eu ia Pronto. infartar. Pois Mas, é. por outro lado, Mole. a gente desenvolve uma capacidade de entrega absurdamente maior. Eu tô falando isso porque, assim, eu já tô dependente do ChatGPT. Eu também. abandonei o Google há muito tempo. Eu também uso, até tradução, O para dia organizar as coisas. Eu inteiro, também, o dia também inteiro, uso. eu tô É montando... mesmo? Eu tô não cheguei a esse eu ponto tô aí, montando não. casa. Cada escolha de eletrodoméstico móvel, eu consulto o ChatGPT e peço isso para eu ele não me fiz trazer ainda as não. opções. É isso que eu tô falando, tá ele revolucionando acha. esse tomada de decisão. Pois é. Eu tenho dúvidas sobre qualquer coisa durante o meu dia, eu vou lá no ChatGPT e pergunto. Coisas assim absurdas. Tem gente que está sendo consultado usando o ChatGPT como psicólogo. Assim, a Imagina capacidade na parte médica. a capacidade Pra de fazer Mas, diagnóstico. então, será que tem, assim, porque o médico ele faz um exame físico também. Porque Mas se você importar, se Mas você se importar, o médico tiver um... Eu vou dar um exemplo. Eu dei uma depende consultoria... do médico. Não, depende do médico. Tem médico que nem Mas te se pergunta. você Não, mas, importar assim, os exames você E jogar para dentro do chat GPT, a capacidade de análise dos exames do chat GPT vai ser infinitamente Isso, maior. Eu vou dar um vai, exemplo. Eu vai. dei uma E, inclusive de detecção de coisas que as pessoas não detectam, né? Como a gente já viu. Eu dei casos uma por aí. consultoria no ano passado, e aí passou quase um ano, e esse ano, no início do ano, vieram me pedir, não, faltou a tua conclusão, porque tinha entrado no Tribunal de Contas. Aí pronto, solucionou o Edipo, agora só dá o final. Eu falei, cara, já nem lembro do que eu tinha. Eu falei, cara, não lembro, o que eu vou fazer? Peguei tudo que eu tinha, joguei no chat GPT as informações, falei assim, cara, traz pra mim os pontos principais, os resumos, não sei o que,
E eu, É super funcional. em meia hora, o ChatGPT reorganizou todo o meu parecer final. Aí eu peguei, obviamente, depois dilapidei, né? Mas um trabalho que eu demoraria uma semana. A gente Ele realmente economiza assim, num prazo muito, absurdo. muito, Então, assim, aí muito, o seu nível de entrega começa a elevar muito. Sim. Porque Quem não souber usar essa ferramenta vai estar fora do mercado. Mas até onde? Assim, porque eu acho que a gente não sabe o que vai acontecer, né? Até onde isso vai? eu acho que o risco... Trabalhos mais simples, mais repetitivos, vão morrer. Pois é. Na área eu vi intelectual. E aí vai vir... Isso que eu tô falando. O desafio vai ser muito maior. Porque a gente vai muito mais além. Aí, acho que o maior problema, o risco que a gente tem, é de padronização das coisas. Vai ficar tudo muito parecido. Esse, na minha visão, é o maior risco. É uma padronização das entregas como um todo. Vira tudo... Aí você vai unir oriental com ocidental, você vai unificar um mundo em uma visão padronizada de linguagem e as entregas vão começar... Mas será que não vai depender também das inteligências artificiais? Porque tem várias inteligências. Pois é, então, aí nesse evento que eu fui aí dessa questão de engenharia, internacionalização de serviços, uma empresa falou assim, não, a gente entrou em contato com o ChatGPT para desenvolver um ChatGPT interno, porque eles não querem que os dados que eles gerem dentro da empresa vá para um banco de dados público. Porque ele fala isso, assim, quando você busca o ChatGPT, ele te auxilia, mas ele pega os seus inputs para colocar no banco de dados global dele, né? Então, você tá alimentando com o seu... Você está treinando aquela IA. E com o seu banco de dados. Você também está inserindo coisas novas. Então, eles falaram que eles tinham essa preocupação. Então, eles queriam isolar, porque eles sabem que os funcionários usam o ChatGPT para tudo. Então, eles desenvolveram uma ferramenta exatamente para isolar. Quem desenvolveu foi o ChatGPT, a mesma empresa, para isolar essas informações. Né? Então, assim, as empresas já estão começando a ter uma questão em relação ao que elas produzem e como isso vai ser jogado nesse banco de dados. Porque imagine que isso é uma preocupação muito grande. Imagine que uma patente dessa está sendo desenvolvida ali com a ajuda do ChatGPT. Daqui a pouco, do outro lado do mundo, ou então na outra faculdade, o cara tira uma dúvida e o ChatGPT acabou de aprender ali, pum, já cuspiu a patente do cara. Isso é uma das coisas que eu vejo que a gente não sabe aonde vai. Né? A gente não sabe como é que isso vai evoluir, então, aguardando. Mas, assim, para mim é um aprendizado novo. Eu uso o ChatGPT para muita coisa também, porque facilita a vida. Dependente. E aí, quando a gente, por exemplo, vai publicar... melhorar texto. Melhorar texto. Impressionante. E aí a gente estava conversando exatamente nas questões éticas de dissertações e teses. Como é que você lida com isso? Melhorar texto? Ok, eu uso para melhorar texto também. Mas como é que você vai garantir que o conteúdo... A ética da coisa, como é a autoria, o quanto que você trabalhou, que aquilo é seu. Como é que vai funcionar isso? Você não concorda comigo que tem que mudar esse modelo também? Porque o ChatGPT está aí, é uma realidade. Você não tem como... Não adianta falar, vai ter que escrever à mão. Isso aí é voltar para a era dos cavernas. Eu concordo. Agora, como é que a gente faz isso de forma... ética e adequada, entendeu? Acho que a ética é uma das grandes discussões dessa próxima geração aí sobre a questão tecnológica. E como é que a gente... Eticamente falando, vai ter um dilema gigantesco. E como é que a gente IA, né? A própria ética da IA. Claro. E como é que a gente vai formar as pessoas se, no nosso modelo atual, você faz qualquer coisa por ChatGPT? A minha visão é que poucos vão precisar se aprofundar. Você vai ter uma construção... Não sei. Eu lembro, a gente tem uma discussão dessa na faculdade de engenharia. É porque assim... Quando a gente estuda... Vou dar um exemplo, assim. A gente, quando tá lá na faculdade, a gente faz cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4. Lembro, sei lá... Cálculo numérico, álgebra cálculo linear. Numérico, mas série de Fourier, umas coisas de matemática... Eu nunca mais usei na minha vida profissional. Eu brinquei aqui da integral x dx, né? X ao quadrado sobre 2 mais a. Eu nunca usei isso na prática para valer. Então, assim, é uma ferramenta que eu tenho lá, que em algum momento eu aprendi e tal. Eu entendo o conceito. O conceito é muito importante, né?
que é integrar um somatório de infinitesimais e tal. Eu até brinco muito quando perguntam assim, como é que tá a situação? Eu falo, a derivada está positiva. Quer dizer, antes estava pior, está melhor, está melhorando. Tangente. Então, assim, né? Então, assim, quem é do setor entende, quem não é do setor não entende. Já é uma piada já direcionada. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, são ferramentas que vão simplificar o uso de conhecimentos já estabelecidos por nós. Então, o aprofundamento muito grande não vai ser necessário para a maior parte dos profissionais. Agora, estou pegando para um profissional médico. Ele não vai precisar. O que ele não vai ter mais espaço para ele, eu falo que eu costumo falar, que é uma coisa que o brasileiro tem muito vício nisso, que é vender checklist. Eu tenho o título, então eu venho aqui, dou um checklist aqui para você de coisas que... E vendo porque eu tenho o título. Esse conhecimento, isso vai morrer com a tecnologia da inovação, com a IA. A tendência é que morra. Esse profissional que não entender que ele precisa se atualizar para encontrar o ramo dele, né? Vai ser muito mais importante, por exemplo, um profissional que trabalha com a construção civil. Como ele conduz a construção, junto com os profissionais que estão lá, né, trabalhando na ponta, e lida com o cliente final, do que o conhecimento técnico de qual material que ele tem que aplicar. Porque aí você vai pegar o ChatGPT e vai pensar assim, qual é o melhor impermeabilizante para não sei o quê? Pronto, o ChatGPT vai devolver. Mas a gente precisa, é uma coisa que eu lembro da discussão da faculdade. A gente, quando fez concreto armado, a gente aprendeu a calcular na mão, não foi? O traço. Mas e aí depois... E depois como é que colocava a ferramenta? Não vai precisar. Mas calma. Mas aí depois vinha uma ferramenta e dava a resposta. Por que a gente estudava na mão? E aí é uma coisa que eu acho, a minha visão, sobre o porquê que tinha que continuar ensinando Pascal lá, ou C+, ou qualquer que seja. Porque a gente tá brincando no início daqui da conversa. A lógica, que o engenheiro não chuta, o engenheiro estima. Por que o engenheiro estima? Porque o engenheiro ele entende como que se conduz o processo. Então, se o teu output, né, se a resposta que o ChatGPT te der for algo absurdo, o engenheiro ele tem a capacidade de avaliar isso. Mas como é que você vai avaliar? Você vai ter que olhar a estrutura. Vou dar um exemplo assim, como é que muda o processo de avaliação? Ao invés de você fazer uma conta toda, passar lá 5 horas calculando uma estrutura, você vai ter que olhar estruturas e rapidamente identificar se aquelas estruturas fazem sentido ou não fazem sentido. É isso. Pois é. Sobre a lógica dos resultados. Mas você tem a capacidade de fazer isso porque você tem uma formação que te permite fazer essa avaliação. A próxima vai também. Daqui 3 gerações, alguém vai ter essa capacidade? Sempre tem que ter alguém que tem que ter. Eu concordo que tem que ter. Eu concordo, mas vai ter. Eu queria assim, latim. Alguém fala latim? Tem lá. Na Holanda é matéria do colégio. Mas olha só. Tudo bem, mas eu tô dizendo assim. Cara, eu vou dar um exemplo no meu caso. Eu tirei carta de capitão amador. Tem 3 categorias de habilitação para navegador, para quem comanda qualquer tipo de embarcação que seja amador. Então, profissional é quem vai ganhar dinheiro com aquilo, quem não vai ganhar, mas a maior categoria, que é a mais distante, qualquer tamanho de navegação, é o capitão. Então, é arraiz, mestre e capitão. Quando eu fiz a de capitão, fazia parte da ementa saber fazer navegação astronômica, com sextante, essas porcaria toda. Imagina, GPS hoje no celular, e você tem que saber usar um sextante. Né, com o objetivo de calcular o ângulo da estrela com o horizonte para você poder ver numa tabela, no horário, qual é a lat long que você está. Tem gente que sabe isso até hoje. E você fica assim, cara, inacreditável alguém saber isso. Quando eu vi o que eu tinha que aprender, eram 100 questões que eu tinha que responder. Era uma sobre o tema? Não vou. Sabe o que eu fiz? Ignorou. Vou chutar. Não vou parar para estudar isso. Eu vou levar horas estudando isso. E sabe o que aconteceu? Eu ainda acertei a questão. Então, assim... Porque sabe chutar bem. Porque o cérebro... Se tivesse estudado, era capaz de errado. Você começou falando aqui, quando a gente começou a conversar, de ciências exatas e ciências, filosofias e afins, né?
Cara, a gente pensar é diferente, É. porque o nosso cérebro é treinado diferente. Aham. Então, o cálculo lá, a sua integral, você não serve para nada, de alguma forma, Claro, aquilo é treina como o se seu fosse cérebro. musculação. Você como se usou, fosse você musculação. usou uma linguagem extremamente engenheirística. Condições de contorno. Quando você estava conversando, você falou, não, as condições de contorno. É. Pô, isso é a matéria do Gleiston lá, quando eu fiz o mestrado. Não, mas é perfeito, condições de Que era contorno. pesquisa operacional. Se você tem cinco alternativas, tu já tirou 2, Pô, é analítica, é um cérebro cara, analítico. você já melhorou É. muito consideravelmente a sua a estimativa chance. de acertar certo. Por isso eu acho assim, É de analítico todas o as negócio. profissões que Escolher estão, certo. de todas as profissões que estão aí hoje, incluindo TI, eu incluo TI dentro disso. Eu acho que o engenheiro é o que menos vai ser impactado e mais favorecido com a IA, sabia? Eu acho que depende do engenheiro. Eu acho que qualquer engenheiro. Eu vou dar um exemplo para você. Um engenheiro projetista, que se resume ali a pegar e construir, por exemplo, um modelo de projeto ali, né? Vou pegar um cara que trabalha com construção civil ali, vou botar engenheiro e arquiteto. Faz lá uma planta para um apartamento, pensando num novo modelo de decoração. Layout Esse cara novo. vai ser completamente substituído pela IA. Agora, o cara que souber utilizar isso para dar input da criatividade dele e vender isso bem para um cliente, entendendo o que é a Ele tem demanda que do cliente agregar, para né? gerar isso no input, pô, esse cara vai voar. Mas a melhor pessoa que tem para Esse cara agregar vai uma voar. informação ali Você é o tá cara que entendendo? já faz isso. O cara já faz isso, ele já sabe qual é o punch. Depende da personalidade e da forma como o tudo cara bem. enxerga a questão. Entenda que você vai Tem que pegar se adaptar. onde tem 1000, vai precisar de 100, cara. E 100 vai fazer o trabalho de 1000. Vai ter que se adaptar a uma nova Mas realidade. Eu acho que outras profissões vão E surgir. vai baratear muito serviço também. A tendência é baratear muito serviço. Agora, eu vi uma tirinha outro dia que eu concordo plenamente. Assim, eu quero que a IA, eu quero que a IA faça o serviço braçal, né, digamos assim, para eu poder fazer Além. o intelectual e não o contrário, Exato. entendeu? Eu não quero uma IA que pense e realize para eu ter que lavar a louça, lavar roupa, limpar a casa. O objetivo não é esse, e é o contrário. Então, é a gente usar a IA como uma ferramenta. Mas isso pras está rotinas. mais distante, né? A questão robótica. Não, mas Vamos dizer assim, é um salto tecnológico que ainda está mais distante. Você acha? eu acho que não. Eu acho Cara, que a hoje eu gente tá muito controlo, perto. hoje eu Gente, controlo a gestão da minha geladeira pelo meu Não, celular. veja bem. Minha geladeira. Mas a sua geladeira faz compras para você? Ainda não. Infelizmente, ainda não. Eu tô falando. Mas eu faço salto compra tecnológico pelo é maior. celular e a minha geladeira controla. Mas você faz as compras. Alguém entrega. Tô falando assim, o salto tecnológico de a louça sujou, ela sair da mesa, ir para a lavadora, lavar e voltar para o dentro do armário, isso está muito distante. Não, eu isso, mas isso nem me preocupa, Gente, assim. você ter Muito distante é o quê? software- 10 anos? Eu acho até que mais. Não sei. Você ter um software hoje que vai fazer o projeto de reforma da sua casa sozinho, só você falar assim, eu queria um projeto de reforma da minha casa. Ele faz. Isso eu acho que a gente está próximo. Isso é 2 anos. Isso eu acho que a gente está próximo. Não sei se é 2 anos, mas eu acho que a gente está próximo. Isso que eu acabei de falar, acho que a gente está muito distante. Muito distante. Tem um robô que vai lá e pega o negócio. Eu acho que o maior lava. empecilho disso aí não é a tecnologia, é a legislação. Não é custo, Não, gente, legislação. não tem É robô a mesma ainda que coisa, faça isso. carros autônomos, veículos autônomos. Você tem uma questão de Carro legislação. autônomo, talvez a gente consiga chegar daqui a pouco, que eu acho No maravilhoso. Brasil eu não acho uma Pois realidade. mas você tem que ter uma O legislação. pessoal lá de fora diz que é uma realidade que vai chegar. Lá fora. Não, mas que depois vai chegar Então, aqui o também. problema do carro autônomo entra na Entrega questão. por drone. Entrega por drone. As questões todas, e no Brasil isso é muito, e acho que nos outros lugares também, quem é o responsável, né? Aconteceu um acidente, quem que é o responsável por um veículo autônomo? A ideia por uma são entrega as por drone? vias de onde vai ser autônomo. Quer dizer, você não vai ter... o carro não vai ser autônomo no meio da Isso. cidade, né? Pois é, Isso vai ser quando pois você é, entrar você numa tem- highway... Tu vai meter E lá em aí São é o Carlos, seguinte. por exemplo, vai ter um ônibus autônomo. Gente, Aí não é pode nenhum ser. absurdo. Se você entrar num trem hoje... Ele o é trem autônomo. é autônomo. verdade. Tem vários Entendeu? Você veículos. entrar num hoje avião, que- o metrô é. Entrar num avião hoje, mas pegar um trem desses de velocidade Acho que lá na Eu Europa tô e trazendo a tal. realidade do Rio de Janeiro. Se o entrar no metrô- avião hoje, gente, ele é praticamente autônomo. Ele até pousa sozinho. Normalmente é o piloto, mas pode até pousar sozinho. Então, assim, não é tão absurdo. A Embraer agora estourou no valor da ação dela, ficou por 3 aí no último ano,
Porque ela apresentou um protótipo de um veículo aéreo autônomo desse tamanho de um carro. Que é um negócio que o pessoal diz que vai revolucionar. Vai ficar por 100 transporte aéreo de helicóptero, né? Não vai ser mais o helicóptero, vai ser esses drone para pessoa, sei lá como é que chama isso. Eles chamam de carro voador, né? Aí o de volta para a futura vai chegar. É um drone tripulado, né? É um drone tripulado. Um drone tripulado. Mas para dar uma autonomia... Cara, isso assim, imagina o impacto de um negócio desse em todas as outras cadeias. Mas aí você gera coisas, porque essas cadeias geram Imagina um cara que mora em Petrópolis hoje, para chegar no CREA, leva em torno de 1h30, de repente, dependendo do trânsito, 2 horas, de repente o cara vai chegar em 15 minutos. Mas vai chegar onde? Se todo mundo tiver que vir ao mesmo tempo, não vai ter terminal. Sim, não, mas então, aí onde esse cara para? Mas é isso mesmo. Aonde esse cara para? Como é que ele carrega esse drone? Quando eu escolhi... Você tira do chão e bota como é que ele faz? Não, melhor do que isso. Como é que ele faz se na hora de ir embora começou a chover e caiu uma tempestade e ele não pode voltar de drone? Quando eu fui... Você tá entendendo? Você gera outros problemas, outras cadeias produtivas, outras necessidades. Ainda bem que é emprego pra gente. Quando eu escolhi transportes, eu pensei assim, gente, a gente está num mundo com várias transformações de que minha profissão pode acabar em qualquer momento. Aí eu falei assim, transportes, qual seria o limite? Teletransporte. Porra, se todo mundo fizer o teletransporte... Mas aí isso tá muito distante. Não, mas aí eu fui. Aí eu pensei assim... A gente está muito distante do teletransporte. Não sei. Eu falei assim, não sei. Do teletransporte de qualquer lugar para qualquer lugar, a gente está muito distante. Então, na minha vida profissional, o máximo que eu vou ver é teletransporte com estações. E eu vou precisar organizar a estação, a logística de transporte das estações, dos terminais. Na minha visão, eu estou muito distante de um teletransporte de N para N. Mas eu tô próximo, eu imagino, se for possível a teletransporte, a gente tá dentro de uma teletransporte de terminal para terminal. O cara pode vir, ele tem que ir para um terminal e desse terminal ele vai se teletransportar para outro terminal. O que você tomou aí, cara? Aí? Eu acho que eu tenho um amigo que ele fazia iniciação científica lá no... Sobre teletransporte? Sobre teletransporte. Então, bicho, eu tenho que ver quais são o melhor teletransporte que tem é você transmitir o que você está falando, como, por exemplo, agora para o mundo inteiro, através da matriz SWAT da minha escolha de profissão. Não, pelo amor de Deus. Calma, devagar. Vamos respirar fundo. Até porque a gente tem que ir caminhando para o encerramento desse episódio, que começou sobre inovação, por que vim morar no Rio de Janeiro. E acabou no teletransporte. Vou me teletransportar para São Carlos. Não, mas é porque é legal, porque quando a gente se permite, né, começar a pensar sobre que caminhos estamos seguindo, qual é a perspectiva e para onde vamos, a gente tem que deixar a mente livre mesmo para não restringir, porque às vezes vamos falar coisas absurdas, não tem problema, mas a gente identificar aquilo que tem sentido, que pode ser, né, um viés. Esse que eu tô falando da Embraer, gente, é um indicativo real. Tá lá, se você quer um indicativo melhor do que crescimento de valor de ação da Bolsa de Valores de uma empresa, uma empresa que vinha o tempo todo tomando pancada e de repente está revirando em cima de um protótipo, de um produto que está apresentando. A Rússia tinha declarado que ia apresentar o primeiro carro voador, deu erro nos testes, mas quer dizer, tá ali no limiar, pelo que eu estou entendendo, disso aí virar algo real dentro da vida do dia a dia. E isso tudo envolve engenharia profundamente. Sim. Gente, meu querido Édipo, agradecendo aqui já a Mari Silvia, que carinhosamente esteve aqui com a gente hoje. Você já fazendo as perguntas finais, suas considerações finais, a gente não tomar mais tempo dela aí, mas que esse bate-papo aqui foi maravilhoso. A gente quer voltar no podcast da COP. Isso. Vamos É verdade. Minhas considerações? Por favor. Bom, sabe que quando a gente se permite, como a gente se permitiu aqui, é quando a gente vê que a gente acertou legal com o convidado, a gente
a gente vem de um dia a dia extremamente pragmático, né? E consegue chegar aqui, se desconectar. Falar de teletransporte. Falar de coisas que não impactam diretamente a nossa vida, mas impactam a nossa filosofia. Eu acho que a gente está numa pegada, eu tô tentando convencer o Miguel a trazer um filósofo aqui. Eu gosto da ideia. A gente está numa pegada porque a gente tem terminado sempre os nossos podcasts aqui indo para uns vieses meio filosóficos, que eu acho que a gente estava indo nesse caminho, né? A gente estava caminhando para lá. Eu te cortei, né? E aí, só que isso é uma experiência muito gratificante. E aí, quando a gente tem a oportunidade de ter um convidado que nos leva para esse local, é uma coisa que, assim, é inenarrável, vamos dizer assim. Então, Mari Silvia, eu fiquei muito feliz de você ter aceitado o nosso convite, meio que às pressas, né? Foi ótimo. Aliás, parabéns pelo evento lá da COP Rio de Transporte. A gente esteve lá apoiando na abertura, viu um evento super mobilizado, lugar lindo ali na Inovoteca ali do Parque Tecnológico da FRJ, não conhecia, fiquei encantado com a estrutura. Inclusive, vamos ver se a gente faz um evento, de repente, pensando aí numa parceria COP, CREA de novo, sobre inovação, quem sabe, né, Silvia? Lá, acho que é um espaço muito propício para isso. Sim, vamos pensar numa equação disso. 2025 está logo ali, a gente se teletransporta para lá. Isso, vamos pensar nisso. E, assim, foi totalmente despretensioso, né? A gente lá na abertura, quando eu vi a Mari Silvia falando, Miguel falando, eles saíram, acho que o Miguel leu meu pensamento, a gente já se olhou e falou, cara, vamos convidar a Mari Silvia para ir, que eu acho que tem tudo a ver. E, assim, não nos decepcionou, pelo contrário, nos levou para esse local filosófico que eu acho que, assim, quando a gente emancipa a nossa mente é porque foi gratificante. Então, só agradecer a oportunidade da sua presença. A gente não é todo dia que tem uma diretora da COP aqui. A pós-graduação de engenharia, na minha visão, a melhor, né? O pessoal da USP vai reclamar, mas assim, como eu sou fruto de lá, eu vou deixar eles reclamarem no podcast deles. Isso, exatamente. Aqui então é melhor. Então, assim, que é clubismo. Exatamente. Então, fico muito feliz por essa oportunidade. Obrigado, Miguel, por ter me convidado para estar participando dessa mesa também. Maravilhoso, Ed, pô. Mas, Silvia... eu queria só fazer por favor. Mandar um beijo pra Stephanie. Ed vai ser papai. Porque hoje eu tive a oportunidade da minha última ultra. Vi o Olavo lá, a cara dele. O meu filho que tá vindo aí, tá com 8 meses. Então, se Deus quiser, vai puxar a mãe pra ficar bonito. Não é isso? Muito Se Deus quiser. Parabéns pra vocês. Ela brinca muito que eu falo assim, será que vai puxar teu nariz? Não sei o que lá. Você não sabe, mudei tudo aqui, você não sabe como que eu era. Pô, tem que puxar a mãe como é agora, que vai ficar lindo. Mas de qualquer maneira, amo muito e hoje eu tive a oportunidade de vê-lo já mais aparente, então fiquei muito emocionado. Eu falo, desde que vim saudável, assim, sempre o meu desejo, segundo que durma à noite. Né? À noite. E fazer uma saudação póstuma ao meu avô Herculano, que hoje eu tive uma experiência diferente. Eu acho que eu tive a companhia dele no almoço comigo, e aí eu queria mandar um beijo para ele onde ele estiver. Opa, aí sim. Muito bem. Maravilhoso. Mas, Silvio, eu acho que foi excelente esse podcast. Gostei muito. Sabe que a gente, no dia a dia, a gente vem uma carga de pressão do dia a dia do trabalho, né? Antes de chegar aqui, a gente estava lá com baita problema da gestão do CREA. E de repente fala assim, não, tem que sair porque a gente vai podcast. A gente, ai, cara, não é possível. Marcou podcast. Rodrigo, você marcou podcast hoje, cara, não sei o quê. Pô, você que mandou, eu falei, mas você obedeceu! Um monte de coisa que eu mando, você não obedece. Aí, de repente, você obedece, cara. Aí eu falei, não, vambora, que já tá esperando e tal. Aí a gente chega aqui cansado, assim, até cansado mentalmente falando. E para aqui, respira e de repente você entra. Né, eu tava comentando, eu sinto muita falta de dar aula. Nirvanazinho. Porque acontecia isso que eu dava aula à noite. Passava o dia de estresse, chegava de repente, na hora que entrava em sala, até entrar em sala de aula era desgastante. Na hora que entrava em sala de aula, é como se virasse um disjuntor e de repente você... Cara, curte aquele momento profundamente, porque aquilo é levado
Num pace, né? O pessoal usa do flow, né? Você vai num caminhamento de uma energia muito positiva, teletransportada. Brincadeira. Mas assim, é um ambiente que a gente sente prazer de fazer aquilo que a gente está fazendo. E aí por isso que a gente está há 3 anos fazendo podcast. E cada dia que a gente vem aqui, a gente sai, né, mais assim... É um aprendizado. Conhecedor das realidades. É uma troca muito bacana, é uma oportunidade que a gente acaba tendo, estando na frente do podcast. É a nossa terapia, né? Tem gente que vai no psicólogo... É uma boa terapia, né? É uma boa terapia. Então, muito obrigado por você ter feito parte dessa história, né, nesse episódio. Trouxe a sua visão, muita coisa a gente até converge, outras a gente também está com umas visões aí. Tudo que a gente fala de novo é natural que seja especulativo. Sim. Então, parabéns pelo desafio. Conte conosco sempre aí no CREA, aqui no próprio Inova Rio Podcast, né? Porque a gente tenta aí, vamos continuar. 2026 está vindo. Ou 2026 não, já estou... Tá vindo também. Teletransportando. Estou me teletransportando para 2026. Mas hoje tem 2025 está vindo aí. A gente pretende continuar com a 4ª temporada do Inova Rio. Muito obrigado por você ter participado do episódio de hoje. E aí fica à vontade para mandar sua mensagem final aí para a nossa audiência, suas considerações. Redes sociais, se tiver. Quem quiser entrar em contato lá na COP, lá na engenharia da UFRJ, como é que faz? Então fica à vontade aí para fazer a sua divulgação. Bom, eu agradeço imensamente, né? Foi um desafio mesmo, porque assim foi um convite de surpresa para uma coisa que eu não estou acostumada a fazer, mas adorei. Mas, bate-papo maravilhoso. Você tá aprovada na avaliação. Fala pra caramba! Não, você, pra mim, você falar pra mim que foi a primeira vez esse podcast, me surpreendeu agora profundamente, porque realmente você saiu aqui, perfeição. Podemos convidar pra você ser co-host já. Mas é muito legal, assim, eu gostei muito, né, de ter essa aproximação com o CREA, porque a gente tem uma relação de longa data, né, COP e CREA, assim, meio conturbado em algumas coisas, então as mudanças são sempre bem-vindas. Então foi um prazer imenso, adorei estar aqui, adorei o bate-papo. Engenharia, veja, eu não sou engenheira, né, não sou formada em engenharia, mas é meu desafio diário, porque são os meus alunos, né, a gente trabalha, tem a preocupação com a formação. Então, acho que a gente tem muita coisa para conversar mesmo, para discutir, porque as soluções vão vir em conjunto, né? Ninguém Mas é sozinho, o mesmo setor, né? Ninguém sozinho vai achar uma solução para as coisas, né? Para as novidades. A gente está assistindo o mundo mudar e correndo atrás. Então, tem que fazer isso em conjunto. Então, a COP está com edital aberto para mestrado, doutorado, né? Tem vários dos programas. A gente tem 13 programas de engenharia, então pós-graduação, todas as diferentes áreas. Quem quiser, então, já Isso, pode entrar na página, né, cop.ufrj.br ou no Instagram da COP. Quais são os pré-requisitos para quem quiser se inscrever? Então, depende dos programas. Cada programa tem o seu pré-requisito, aí é só entrar no programa que tiver interesse COP com lá. 2P, né? COP com 2Ps. E quem quiser se envolver em projetos de inovação lá, com você que está na diretoria, como é que é o esquema? Isso, é só procurar a gente. A gente fica lá no Centro de Tecnologia, sala G101, e lá bater um papo. A gente tem uma série de ações para ajudar, para incentivar, enfim, para ajudar quem quiser trabalhar com inovação. Estamos à disposição. Eu, como ex-aluno da COP, posso falar que é uma experiência absurda. A quantidade de pessoas surpreendentes que você encontra lá, a quantidade de horizonte que se abre. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente reúne um grupo muito diverso, né, de profissionais, diferentes profissionais, uma infra super moderna, super atual, que as pessoas não conhecem e que vale a pena ir lá conhecer. Então, a gente está lá disponível e aberto para isso. Maravilhoso. Muito obrigado. Fica já o convite para o Gladstone também vir, né, que não pode vir hoje. A Copetec. Por um próximo. A Copetec é nosso braço comercial, né? Então todos os projetos são feitos via Copetec. A Copetec tem muita história. Exatamente, falar dos projetos. Isso. E aí mais essa coisa até o mercado dentro da universidade. Eles fazem isso muito forte, né? Eu já fui também consultor da Copetec em alguns projetos.
Muito obrigado de verdade. Conte conosco. Essas adversidades do passado são do passado. Isso aí, eu entendeu? concordo. No presente e no futuro, a gente quer estar caminhando junto, porque a gente quer caminhar com todas as instituições que trabalham para o desenvolvimento do nosso setor das engenharias. Então, a gente sabe da relevância e da força que tem a COP e queremos caminhar conjuntamente para fortalecer, sejam alunos, sejam profissionais que estão ali buscando, né, uma qualificação. Eu acho que tem muita coisa e a gente somando esforços é muito mais importante do que brigando, coisa parecida que a gente consegue que não muito mais leva longe. Né? Exatamente. A gente consegue muito mais resultados. Fui chamado aqui a atenção pela nossa produção para dar um salve aqui para os nossos queridos amigos da CAERJ, que é a nossa entidade dos engenheiros e arquitetos do Estado do Rio de Janeiro, né, que fez agora, nesse último final de semana, a 34ª corrida e caminhada. Para quem não consegue correr. Dos engenheiros e arquitetos do Estado do Rio de Janeiro, o qual o CREA patrocinou junto com a Mútua, né, e a qual eu que estou falando aí tive o vosso prazer de estar correndo e caminhando durante o percurso de 5 quilômetros, diga-se de passagem. Mas lindo percurso, saiu ali no aterro do Flamengo, na ponta ali, no que eles chamam de Boulevard Olímpico, já próximo do centro, e fomos ali beirando as margens da Baía de Guanabara, passando pela Fiscal, chegando até o Museu da Manhã, indo um pouco mais adentro nos armazéns e retornando pelo mesmo caminho, numa manhã maravilhosamente linda, com o sol escaldante de Rio de Janeiro, numa primaverão, né? Então, parabéns a todos os organizadores aí, foi maravilhoso, foi um evento que reuniu centenas de profissionais do setor, todos eles ali, né, não só valorizando a profissão, fazendo a divulgação, mas também ali num evento social e numa promoção da saúde, né? Então também já fica aí o desejo a todos vocês, meus queridos, saúde, feliz ano novo, bom Natal, boas festas, que 2025 seja repleto de realizações, sucesso e principalmente saúde para todos nós. Muito obrigado, encerramos aqui mais um episódio do Inova Rio, seu podcast, o nosso podcast de Engenharia e Inovação, esse que é um episódio oferecido aí pelo Diário do Rio, pelo Clube Empreendedor, pelo CREA e pela Mútua, Caixa de Assistência aqui do nosso sistema Confea, CREA e Mútua no Rio de Janeiro. Muito obrigado e até o próximo!